Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo dominado? Vamos falar sobre FUNPRESP. Essa nossa aula agora é para falar sobre FUNPRESP de uma maneira bem objetiva do ponto de vista de investidor. Eu não vou tocar em todos os pontos técnicos, detalhes técnicos aí. Algumas questões legais, rápidas aí, logicamente, a gente precisa conversar. Mas o objetivo aqui é o seguinte: sempre que você for realizar qualquer tipo de investimento, você tem que saber, primeiro, o que é, onde você está investindo, e depois olhar o tripé do investimento. Rentabilidade, risco e liquidez. Então a nossa conversa vai ter esse foco. O que é FUNPRESP e tripé do investimento. Na sua tomada de decisão em relação a investimentos, você sempre tem que olhar para o investimento dessa forma. Falou em previdência, estamos falando de investimento para a nossa aposentadoria. Show de bola? Então quem não entrou, aí de baixo você consegue acessar o chat e eu consigo ter acesso aqui e responder para vocês diretamente as perguntas. Vocês mandam a pergunta aí e eu já respondo, já encaixo aqui. Ok? Show de bola? Então vamos começar desse princípio base aí que vocês têm que saber o que é FUNPRESP e JUDE. FUNPRESP e JUDE aqui especificamente. Por que esse ponto? Por que eu escolhi esse tema específico? O nosso conteúdo lá é voltado para servidor público, investimentos pensando em servidor público, de servidor público para servidor público. E eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas sobre FUNPRESP. Então, quando eu recebo muitas dúvidas, nós pegamos esse conteúdo e transformamos em material, em aula, em um vídeo no YouTube para vocês aí, de acordo com essa demanda. Então, o nosso conteúdo lá do Instagram e do YouTube também, ele é dinâmico sim, de acordo com a necessidade de vocês. Então, não deixe de participar, chama um amigo que está com dúvida, manda ele colocar a dúvida lá, porque quanto mais dúvida tem, aí maior chance da gente transformar isso aí realmente no material diretamente aí para essa necessidade, essa demanda de vocês. Então a FUNPRESP é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Antes, eu tenho que deixar bem claro isso aqui. Isso aqui tem um efeito meramente educativo. Tudo que eu vou falar aqui não é recomendação de compra, não tem nenhum vínculo com a FUNPRESP. Okay? Para a tomada de decisão, você tem que avaliar todos os pontos e tem que ver o que se encaixa de acordo com a sua necessidade. Ok? Então a ideia é essa. Nós vamos falar o que é, vamos conhecer, vou falar alguns detalhes, aí você tem maiores subsídios para a tomada de decisão. O que é e a quem se destina? É o primeiro ponto, é a largada, está aí. Ó, o que é a FUNPRESP? É um fundo complementar da sua aposentadoria. Então você vai colocar o dinheiro lá, vai passar por um período de acumulação até a sua aposentadoria. Só que não é você que vai colocar o dinheiro sozinho, você tem a contrapartida da união, do patrocinador através do seu órgão público. Eu estou lá no tribunal, então o patrocinador é o Tribunal Regional do Trabalho. Ele vai lá sim, tem um termo de adesão ao FUNPRESP e aí a Justiça do Trabalho está lá dentro hoje da FUNPRESP e JUDE. Então show de bola, você contribui 100, vai lá o órgão e contribui mais 100. Então essas duas contribuições vão entrar aqui, ó, vão ser trabalhadas por um gestor e aí nós teremos um rendimento. E aí você consegue acumular uma reserva. Acumulou a reserva, se aposentou, entra na fase do benefício, na fase que você vai utilizar esse recurso que você acumulou com o suporte do patrocinador. Então tem que ter esse entendimento base aí. Show de bola. E aí, vamos lá no detalhe. Lei 12.618 de 2012. Foi lá que foi instituído sim o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive membros. Então tá aí, foi instituído em 2012 e lá você tem a autorização para a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar. A FUNPRESP do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então a base está lá nessa lei, ok? Show de bola. E a FUNPRESP, vamos trabalhar um conceito então, o que seria? É uma fundação de previdência complementar. Hoje a FUNPRESP JUDE, por exemplo, é vinculada ao STF. Ela foi criada em 2012 com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Então você vai receber sua aposentadoria da Previdência Social e vai receber também agora esse complemento aí se você aderir à FUNPRESP. Então é um complemento de renda para a sua aposentadoria. E vai englobar aí o Poder Judiciário da União, MPU e também o Conselho Nacional aí do Ministério Público. Show de bola, né? A criação está aí. Tivemos depois uma resolução, porque a lei autorizou a criação. Foi uma resolução do STF também em 2012 que criou efetivamente esse fundo. E aí temos uma portaria aí da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
que foi lá, pegou o regulamento e falou, tá beleza, tá dominado, tá show de bola. De acordo com todas as normas vigentes aí que regem a previdência complementar fechada no país. Show de bola, então é isso aí. Só para vocês entenderem que a FUNPRESP aí, ela segue uma série de regras, normas, fiscalizações, auditorias e tudo mais. Então a previdência complementar hoje no país é extremamente regulamentada e fiscalizada. Então nós temos a Previc aqui, essa informação é fundamental, porque nós estamos colocando um dinheiro ali dentro, se você, claro, for aderir à FUNPRESP ou já aderiu, então você precisa ter essa ideia aí, base dessa parada aí. Beleza? Show de bola, né? Tranquilo. A quem se destina? Grande pergunta, posso entrar, não posso, é obrigatório, não é? Então tá lá, ó, na própria lei que eu acabei de falar, traz duas situações, que se referem basicamente ao quê? Ao ingresso no serviço público. Então você tem que se perguntar, quando que eu ingressei no serviço público? Antes do início da vigência do regime, que foi 2013, ou depois? Se foi antes, você pode sim aderir à FUNPRESP mediante prévia e expressa opção. É facultativo. E depois, o que acontece depois? Se você tem o ingresso no serviço público posterior ao início da vigência do regime 2013. Então tá aí, olha só. Você entrou em exercício depois de 2013. Se você tiver uma remuneração superior ao teto do INSS, 6 mil e pouco, a gente vai falar daqui a pouco o valor exato, você automaticamente é inscrito desde a data da entrada em exercício. Então tá aí. Por que isso? Porque lá em 2013 mudou. Toda pessoa que entra agora no cargo público, desde 2013, ela automaticamente está lá, vai entrar lá no regime de previdência complementar e ela recebe pelo teto do INSS a sua aposentadoria. Então acabou definitivamente aquela situação ótima lá do servidor público, que ele trabalhava e depois recebia lá a aposentadoria de acordo com o seu salário, recebia integralmente seu salário quando ele ia para a aposentadoria, quando ele acabava de trabalhar. Isso aí acabou em 2013, então foi criada essa previdência complementar exatamente para dar um suporte, para poder complementar a previdência dos novos servidores, de forma que ele não perca tanto aí o poder aquisitivo, ok? Então, não tem uma perda de poder aquisitivo. Posso cancelar a FUNPRESP? Então, aqui é uma grande dúvida que surge, geralmente, principalmente para quem entrou depois. Eu entrei e fui inscrito automaticamente. Ela não é obrigatória. A inscrição é automática. Então, se você agora entrou depois de 2013, teve a sua inscrição de forma automática, você pode cancelar no momento que você quiser, que você bem entender. Logicamente, tem uma série de regras para isso. Agora, por que acontece isso? A ideia geral aqui que é a seguinte, o servidor acabou de entrar, ele não tem muita noção ainda de planejamento financeiro, falta de educação financeira para o brasileiro, então a regra é exatamente forçar ele a se inscrever nessa previdência complementar, exatamente para ele lá na aposentadoria não sentir tantos efeitos aí de perder um poder aquisitivo em relação ao que ele ganha e ao teto do INSS. Então é automático. E aí você pode cancelar? Pode. Até 90 dias depois que você foi inscrito, você recebe integralmente o valor que você contribuiu, corrigido. Então esse é o ponto de atenção. Se você acabou de entrar no serviço público, se você tem um colega de trabalho que está entrando agora no serviço público, acabou de ser nomeado, tomou posse lá no seu cargo efetivo, você tem que falar para ele, ó, dá uma olhada aí na FUNPRESP, você foi inscrito automaticamente, você tem 90 dias para analisar esse negócio aí, para ver se realmente é o que você quer para complementar sua previdência ou não, e até 90 dias você consegue receber o dinheiro integralmente, corrigido, sem problema nenhum. Então tem que fazer esse alerta, se você não está nessa situação, ok? E a qualquer tempo, você pode sim, a qualquer tempo, realizar esse cancelamento, mas se passou esses 90 dias aí, logicamente, você tem aí algumas regras, alguns detalhes que tem que ser observado, ok? Dúvidas até agora? Então tá aí, vamos lá. Plano de contribuição definida. Então isso é um detalhe importante para a gente saber aí da FUNPRESP, é um plano de contribuição definida. No momento da contratação, seja aquela pessoa que entrou depois de 2013, que é inscrita automaticamente, ou aquela pessoa que resolveu aderir, aquele servidor que resolveu aderir, você está entrando aí
num plano que você conhece, você já sabe o valor da sua contribuição, você já sabe quanto que você vai ter que contribuir mês a mês. Quanto que eu vou receber no benefício lá na frente? Aí vai depender. Vai depender exatamente do tempo que você tem para contribuir até a aposentadoria, do rendimento obtido, vai depender do trabalho do gestor e algumas outras variáveis. Hoje nós temos sim essa participação do patrocinador, com 100%, você colocou 100, ele vai colocar R$100 também. Então isso aí ajuda a dar uma bombada na rentabilidade. E aí tem outras questões aí atuariais relativas à expectativa de vida. Então tem alguns fatores que vão interferir aí no valor do benefício. Então tá aí. Isso é a definição de plano de contribuição definida. Agora o quanto? Vamos saber efetivamente quanto que eu vou contribuir. Você no momento que fez adesão à FUNPRESP, se você fez a adesão à FUNPRESP Jude, você pode contribuir de 6,5% até 8,5%. Podendo escolher aí a variação de 0,5 e 0,5. 6,5, 7, 7,5, 7, 8, 8,5. Então você pode optar por alguma dessas alíquotas aí. Show de bola. E FUNPRESP do Executivo Legislativo varia de 7,5% até 8,5% de alíquota. Então muda um pouco aí a característica. Incide sobre o quê? Aí é uma dúvida que o pessoal tem. Beleza, 6,5%, 8,5% vai incidir sobre o que exatamente? Sobre o valor da sua remuneração que exceder o teto do INSS. Então tá aí. Olha só, se você aderir, você vai ter esse valor aqui que eu coloquei como exemplo. Pega aí um salário base, uma remuneração de R$10 mil. Você tem o teto do INSS hoje em R$ 6.101,06. A base de cálculo para a FUNPRESP, o seu salário de contribuição de participação será de R$ 3.898. Então é em cima desse valor aqui que vai incidir aquela alíquota que você escolheu. Tá aí, tranquilo, não tem mistério. Eu coloquei os valores aqui de acordo com as possíveis alíquotas e o quanto você contribuiria se você tivesse enquadrado aqui nesse exemplo uma remuneração base de R$10 mil. Okay? Então esse é o cálculo que você tem que fazer. Beleza, tranquilo. E aí entra a contribuição do patrocinador. Então o valor que você escolheu, limitado àquele 8,5%, o patrocinador também vai pagar em igual quantidade. Então tá aí, ó, a contribuição do órgão hoje ao qual o servidor está vinculado equivale a 100% do valor da contribuição do servidor. Isso é a grande vantagem desse fundo aí, dos fundos fechados de previdência, geralmente dos órgãos públicos de natureza pública, eles têm essa característica. Você coloca um valor, o patrocinador vai lá e coloca igual valor. Então isso ajuda realmente a dar uma bombada no investimento, no retorno que você vai ter lá na frente quando você receber o benefício, ou então quando você resgatar o valor que você acumulou. Isso aí está definido o quê? Lá naquela lei que eu falei para vocês. Então está na lei. Hoje é uma lei. Ok, show de bola. Então essa grande vantagem pode ser um risco também. Caso a lei seja alterada, você pode perder essa contribuição aqui. Beleza? Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Então basicamente o que eu falei lá no começo, você vai acumular, tem a sua contribuição, a contribuição do patrocinador, joga no funil, mais a rentabilidade você constrói um fundo, faz uma reserva, um patrimônio. Está aí, tranquilo. Então você, dependendo das alíquotas, usando aquele exemplo de R$10 mil, você vai fazer essa contribuição, o patrocinador faz essa e você fica com um total aqui, segundo as informações dessa coluna. Só que aí tem um detalhe. Para por aqui, esse já é o montante que vai entrar lá no seu fundo, nessa reserva que você está construindo para utilizar lá na frente. Não, nós temos alguns custos. Então, antes do dinheiro cair no seu fundo, na sua reserva, que é uma conta individual, nós veremos daqui a pouco, tem alguns custos que você tem que levar em consideração. O primeiro deles está aqui, ó, taxa de carregamento. Pô, o que é taxa de carregamento? Taxa de carregamento é um percentual que vai ser ali, vai incidir em cima do valor da contribuição. Contribuiu R$100, taxa de carregamento 5%, então R$5 de taxa de carregamento é uma taxa utilizada para custeio das despesas administrativas do fundo. Está aí, show de bola, tranquilo. Então, no momento que você faz a contribuição e no momento que o patrocinador faz a contribuição, já tira esse valor aí da taxa de carregamento. Então, está aí, para formar lá a sua reserva, esse valor sai fora, antes mesmo do dinheiro pingar lá na conta, na sua conta individual. Ok? Hoje essa taxa está em 5%, está aí. Então, nessa simulação aqui, você teria que abater daquele subtotal 5%.
Logicamente, vai abater 5% da contribuição do servidor, 5% da contribuição do patrocinador. Eu só coloquei aqui de maneira geral, só para a gente ver o efeito aqui no final do valor da sua contribuição, quanto que você vai colocar lá para dentro da sua reserva, por força do patrocinador dessa contribuição. Então tá aí, olha só. Além disso, você tem um Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários, FCBE. O que é isso? Isso é um outro valor que sai ali da sua contribuição, que sai da contribuição do patrocinador, só que agora tem um fim bem específico. Ele é utilizado para dar garantia a benefícios não programados. O que é um benefício programado, não programado? O benefício programado é aquele, você entrou agora na FUNPRESP, você tem uma expectativa de aposentar lá na frente de acordo com as regras vigentes hoje para o serviço público, lá da Constituição Federal. Show de bola. Agora, se acontecer um evento que no meio do caminho você possa se aposentar por invalidez, ou então você falecer, e aí você deixar algum beneficiário. Se isso acontecer logo no começo, você mal começou a contribuir, sua reserva ainda está pequena. Você vai receber alguma coisa da FUNPRESP? Vai. E esse fundo existe para cobrir essa necessidade, esses benefícios não programados e até mesmo para complementar o valor da sua aposentadoria lá na frente, de acordo com os cálculos que são feitos, do montante que você acumulou, da perspectiva que você tem de vida. Digamos que você vai viver muito mais do que aquela expectativa, então você vai receber o benefício até aquela data, a partir dali você tem uma renda garantida por conta desse fundo. Então tá aí, o fundo tem essas finalidades. E aí qual é o efeito disso? Vai incidir o 13% em cima do servidor, em cima do patrocinador, diminui esse percentual aqui, que hoje é de 13,67%, e aí você tem um total que vai cair lá na sua conta, lá na sua reserva acumulada. O primeiro depósito que você fez vai entrar lá, vamos pegar o exemplo de 8,5%, você contribui R$ 331, quanto que cai lá nesse seu fundo, nessa sua reserva que você está criando para o futuro? R$ 539. Então, olha só, você já começa aqui com uma rentabilidade, porque saiu do seu contra-cheque R$ 331. E quanto que está lá de saldo, lá na sua reserva, no primeiro mês? 539. Não teve rentabilidade nenhuma, o gestor ainda não trabalhou esse dinheiro. Simplesmente o dinheiro caiu lá, foi depositado no fundo. Então você saiu do 331, já tem uma rentabilidade, assim digamos, por conta dessa contribuição do patrocinador. Por mais que você tenha uma taxa de carregamento elevada hoje, comparado aí com outros fundos de previdência complementar aí do mercado, por mais que você tenha essa contribuição para o fundo, para os benefícios extraordinários, você consegue sim acumular algo bem interessante já na largada. Então está aqui o grande benefício hoje da FUNPRESP. Então só transformando em números para vocês terem uma ideia, isso já gera um aumento aí de praticamente 60% logo na largada. Beleza, né? Então tá aí, show de bola. Reserva acumulada normal. Então, trabalhar um exemplo só para vocês entenderem agora como aparece lá no regulamento, como aparece lá no estatuto da FUNPRESP. Está aí, ó, a sua contribuição, parte dela vai formar a sua conta do participante, parte dela vai para o fundo, como eu falei para vocês, vai bater aqueles 13%, parte vai para as despesas de custeio, taxa de carregamento, e a contribuição do patrocinador, que é igual à sua contribuição, vai abater para o fundo, vai abater taxa de carregamento e o restante que sobrou vai para a conta do patrocinador. Então a sua reserva acumulada normal está aqui, ó. Fica lá separado dentro da sua reserva o que é a sua contribuição, o que é contribuição do patrocinador. E aí forma a sua reserva acumulada normal, fugiu a palavra. Então tá aí, ó. E aí, trazendo para um exemplo mais prático, pegando o servidor que entrou em março do ano passado, quando teve aquele movimento do migra, não migra, ele resolveu migrar, ficar no teto e resolveu aderir à FUNPRESP. Desde então vem contribuindo, ele contribuiu, saiu lá descontado do contra-cheque desde março do ano passado até agora, novembro de 2020. Então você pega todos esses meses, saiu do contra-cheque dele R$ 19.265. Olha só que interessante. E aí,
qual é a reserva acumulada normal, incluindo as contribuições do patrocinador e a rentabilidade ao longo desse período aí, de pouco mais aí de 15 meses. Quanto é que você tem aí então ao total? 17 na sua conta de participação e na conta do patrocinador. Os dois aí entram no somatório para formar sua reserva acumulada normal. 17 mil mais 17 mil, somando o total de 34 mil reais. Então, se você pegar aí, olha só, você investiu 19 mil reais e você já tem acumulado 34 mil reais por força da contribuição do patrocinador e por força da rentabilidade aí que a gestão lá conseguiu ao longo desse período. Olha só que interessante. Então tá aí, ó, é uma bombada que dá aí realmente nessa formação de um patrimônio para você utilizar lá na frente como para complementar a sua aposentadoria. Então isso é muito legal, uma característica que quando a gente transforma em números fica bem evidente. O pessoal fica na dúvida, vale a pena, não vale? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os riscos. Então isso aqui, ó, contribuição facultativa. Aqui entra uma outra dúvida bem interessante sobre a contribuição. Por quê? Aquele 6,5 até 8,5, no caso do judiciário, 7,5, 8,5 nos outros dois poderes, é o que você pode optar e é o percentual que tem a participação do patrocinador. Mas você pode complementar ainda mais, você pode jogar lá na FUNPRESP um valor adicional, a partir de 2,5%. É a contribuição facultativa. Essa contribuição facultativa eu recebo bastante pergunta. O pessoal pergunta, pô, isso aí vale a pena, não vale? Então, quais são as características agora dessa contribuição? A primeira delas, já falei, não tem aquela contraparte que ajuda a dar uma bombada. Mas olha só que interessante, apesar de não ter essa contrapartida, você deve pensar, pô, mas daí a taxa de carregamento e o fundo, aquele fundo lá, que é 13%, vai corroer toda minha contribuição, eu já vou correr atrás do prejuízo aí de 13%, 5%, 18%. Só que aqui tem um detalhe, você não paga hoje taxa de carregamento. Foi definido lá pelo Conselho Deliberativo desde 2015, se eu não me engano, hoje não incide taxa de carregamento sobre contribuição facultativa. E também não incide o fundo. Então essa contribuição facultativa, se você contribuir com R$100, os R$100 vão para sua conta limpo. Olha só que interessante. Não tem taxa de carregamento, não tem taxa de administração. Em cima deste valor vai incidir o quê? A rentabilidade do fundo. Olha que interessante. Qualquer outro fundo do mercado, ele vai cobrar ou taxa de carregamento, ou taxa de administração, ou até mesmo os dois. Então, em relação a outros produtos do mercado, e não estou falando somente agora de fundo de previdência, estou falando de fundos multimercados também, que tem taxa de administração, tem taxa de performance, você sai na frente em relação a esses fundos, por conta dessa inexistência de taxas. Então, isso é algo que você tem que ponderar. Logicamente, você vai conseguir ter na FUNPRESP uma rentabilidade tão boa quanto um fundo multimercado, aí tem que fazer essa comparação. Pô, lá me cobra a taxa de administração, me cobra uma taxa de performance, 20% do que exceder o CDI, o Ibovespa, ok? Mesmo assim, eu consigo ter uma rentabilidade lá fora melhor que a FUNPRESP? Opa, então a rentabilidade lá está melhor. Não, por força dessas taxas, a rentabilidade aqui da FUNPRESP tem sido melhor. Então, se você for procurar um fundo multimercado, vale a pena você fazer essa comparação com os outros produtos que você tem disponível lá no seu banco e na corretora e ver se vale a pena colocar aqui dentro ou não. Beleza? Então, em termos de rentabilidade, é isso. Não tem incidência de taxa nenhuma nessa contribuição facultativa, apesar de não ter aquela contrapartida do patrocinador. Beleza? E aí, você tem o plano de custeio, só para vocês entenderem aí de onde sai isso aí, uma vez por ano, é definido lá o plano de custeio. Em abril desse ano foi definido lá essas taxas que eu falei para vocês. Então está aí o 6,5% até o 8,5%. Você tem a contribuição facultativa, no mínimo 2,5%. Você tem hoje a taxa de carregamento em 5%. Eu entrei em contato aí esses dias lá com a FUNPRESP. É bem legal você pegar o telefone e ligar, porque eles realmente tiram todas as dúvidas. E aí já foi deliberado aí, a partir do ano que vem, no plano de custeio, essa taxa de carregamento será reduzida para 4%. Você não tem taxa de carregamento para a contribuição facultativa, então a regra válida é essa hoje, beleza? E o fundo de cobertura dos benefícios extraordinários, hoje em 13,67%. Então tá aí, você tem que acompanhar ano a ano e verificar como é que estão as taxas. Daqui a pouco o Conselho Deliberativo
começa a aumentar a taxa de carregamento e a taxa desse fundo, o negócio começa a complicar. Mesmo que você tenha a contrapartida do patrocinador, se essas taxas começarem a crescer muito, é algo que você tem que ficar de olho, ok? Porque isso aí vai acabar correndo bastante a rentabilidade. Então isso é a FUNPRESP. A FUNPRESP está aí. Procurei colocar aí, em poucas palavras, o que é FUNPRESP, as principais características. Para você saber exatamente o que é, todos os detalhes, tem que ler o regulamento, tem que ler o estatuto. Isso eu sempre falo para todo tipo de investimento. A pessoa vem e me pergunta, o que você acha da FUNPRESP? Eu pergunto, você já leu alguma coisa? Não. Então, primeiro leia o regulamento, primeiro leia o estatuto, vai lá, pega, olha essas regras todas que estão lá, depois tira a dúvida. Liga para a FUNPRESP, tira a dúvida. É uma boa opção de investimento? Não é? Quais seriam as outras alternativas? Vamos conversar, beleza? Mas tem que ler. Ah, eu quero colocar meu dinheiro num fundo de investimento Alasca aí, que é muito falado, que ganhou uma rentabilidade muito boa nos últimos anos. Leia o regulamento primeiro. Vai lá e tem que ler o regulamento. Você tem que saber onde você está investindo, quais são os objetivos daquele fundo, quais são os objetivos do investimento, a política de investimentos do fundo, a política de investimentos aqui da nossa FUNPRESP. Ok? Então tem que fazer essa leitura, isso é obrigatório. Ok? Show de bola? Então tá aí. Isso é FUNPRESP. Tríade do investimento, vamos olhar agora nessa ótica. Vamos falar do retorno, risco e liquidez. Qualquer investimento que você for realizar, você tem que analisar retorno, risco e liquidez. E liquidez é um ponto importante da dúvida que surgiu aqui, que é a dúvida que eu tenho hoje. É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei se eu vou ficar no tribunal por muito tempo até eu me aposentar. Eu estou contribuindo para a FUNPRESP hoje? Estou. Mas o que acontece se eu sair antes do serviço público? Eu vou conseguir sacar todo o valor? Eu vi ali na RAM que está separado, conta do participante e conta do patrocinador. A conta ali do patrocinador faz parte da minha RAM. Mas se eu sair agora, eu consigo tirar tudo? Não consigo? É aquela dúvida ali. Isso aí está relacionado com o quê? Com a liquidez, que é a possibilidade de sacar o valor quando você quer, no valor, na quantidade esperada, sem perdas significativas. Então é isso. Toda vez que a gente for realizar um investimento, tem que olhar essas três informações. Não basta olhar o retorno, porque daí a pessoa se empolga. Vai lá e olha, pô, acabei de mostrar a RAM ali, contribui 19 mil, a pessoa foi lá, contribuiu 19 mil reais, tem acumulado 34 mil reais. É uma baita rentabilidade por força desse complemento aí do patrocinador. Mas você só está olhando o quê? O retorno. Agora a gente tem que ponderar os riscos e a liquidez. Beleza? Show de bola. Então tá aí. Na rentabilidade ainda, qual é a pergunta que falta? Pô, a gente já viu que tem essa contribuição aí do patrocinador que ajuda a dar uma bombada. Mas onde a FUNPRESP investe? Você está colocando dinheiro no que exatamente? Num fundo que vai investir no quê? E aí a gente tem lá na página da FUNPRESP a política de investimentos. Eu peguei como exemplo aqui FUNPRESP Jude, política de investimentos 2020-2024. Então tá aí, ó. Você tem lá o plano de benefícios, que é exatamente ali a sua RAM, que você vai acumular. Onde é que o fundo vai investir? Olha só, você tem uma alocação objetivo. Qual é o objetivo? Alocar em renda fixa 40%, renda variável 35%, investimentos estruturados que envolvem aí multimercados 12%, investimentos no exterior 8%, investimento imobiliário 4% através de fundos de investimento imobiliário. Olha só que legal. Então, quando a gente está falando lá de investimentos, muito no Instagram agora a gente fala em montar uma carteira de investimentos. No curso eu falo sobre a montagem aí de uma carteira de investimentos bem estruturada, bem diversificada. Eu sempre acabo falando isso aqui, ó. Renda fixa e variável, tem que ter um pouco no exterior, tem que ter um fundo de investimento imobiliário para dar aquela diversificada, procurar ter ativos ali dentro pouco correlacionados ou com correlação negativa. Então você vai montar uma carteira dessas e a FUNPRESP ela tem essa política também, de montar de uma forma bem distribuída. E percebam aqui, como é algo para longo prazo, nós temos o quê? Uma concentração bem boa em renda variável. A renda variável, se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos lá do YouTube, se você não assistiu nenhuma das maratonas que nós fizemos, a renda variável no longo prazo, ela costuma diminuir os riscos. Então essa volatilidade que você tem agora no curto prazo, quando você pensa em 15, 20 anos,
para frente, ela diminui muito. Então o risco ele diminui bastante. Então você pode, num primeiro momento, ficar apavorado, olhar, 35%, mas mesmo assim você tem que ter ciência. Você pode olhar a rentabilidade ao longo dos anos ali da Funpresp e você pode ver meses negativos. Tivemos esse ano meses negativos com a crise do Covid, por conta da exposição em renda variável. Então você tem que estar preparado para isso, se você resolve sim aderir à Funpresp. Mas isso aqui é alocação objetivo. O objetivo é chegar nessa alocação. Hoje, como é que está a alocação? 76% em renda fixa, renda variável 9,8%, então 10% é arredondando, investimento exterior 9%, os multimercados aí 5,1% e hoje não tem nada em imobiliário. Tá aí. Então você tem em torno de 20% exposto em renda variável. É uma concentração considerada moderada. Né? Se nós pegarmos aí aquela classificação básica de perfil de investidor, o conservador ele deixaria no máximo 10, 15% em renda variável. O moderado, a partir de 15, 20% já entra aí no perfil moderado. Na Funpresp Jude, nós só temos um perfil hoje. Na Funpresp do Executivo, por exemplo, você tem 4 tipos de perfil. E aí você pode escolher qual que é o mais adequado ao seu perfil de investidor. Lá você tem um perfil mais focado em renda fixa, você tem um perfil mais equilibrado e tem um perfil mais arrojado. Então você tem essas composições aí de perfil lá no Funpresp do Executivo. E aí o que você tem que fazer? Tem que ponderar, tem que ver se você se sente confortável em colocar nesse fundo lá para frente, para pegar lá na aposentadoria, se você quer ter essa exposição em renda variável ou não. Ok? E aí a própria Funpresp lá do Executivo já coloca, de acordo com a idade, qual é o perfil que acha mais interessante. Aqui, Funpresp Jude, não tem muito o que escolher agora. É somente esse fundo que existe hoje, é um único perfil. Está para ser deliberado para o ano que vem, essas informações eu vou levantando, porque a gente sempre quer passar material atualizado para vocês. Então tem uma previsão de fazer uma estrutura aí também, dividir de acordo com o perfil essa concentração em renda, mais ou menos renda variável. Então tá aí, hoje você tem essa concentração, então tá aqui, ó. E qual é o objetivo? Qual é a política de investimento da Funpresp, do gestor da Funpresp, quem está lá gerindo, cuidando do nosso patrimônio? Qual é o objetivo hoje? IPCA mais 4, então a inflação mais 4%. Eles querem bater a inflação e entregar para a gente uma rentabilidade de 4% acima da inflação. É um objetivo que eu acho bem legal, pensando em plano de aposentadoria. Porque você vê, às vezes, alguns produtos de previdência que têm o objetivo superar o CDI, superar em 120% o CDI. CDI a 2% hoje não bate nem inflação. Então, você colocar o dinheiro no fundo de previdência que quer bater simplesmente o CDI, se a inflação dispara ou fica acima da Selic, como está agora, do CDI, você tem um problema. Porque você tem um fundo de previdência tentando bater um indexador, que é o CDI, enquanto a inflação está comendo solto e está corroendo lá o seu capital, o seu montante que você está segurando. E a distribuição hoje eu já falei para vocês, pesada em renda fixa. E qual é a rentabilidade? Qual tem sido a rentabilidade aí do fundo? Ele tem conseguido bater o IPCA mais 4,15%? Olha só. Então a rentabilidade desde 2014, eu coloquei aqui, ó, ano a ano, e nesse ano um pouco mais baixo até outubro, de janeiro a outubro, por conta do Covid e por conta daquela exposição em renda variável. A renda fixa varia muito pouco. Agora a renda variável, em épocas de crise, dá uma variada boa mesmo, para baixo, afunda às vezes, como nós tivemos aí em março. Então tá aí. Qual é o benchmark, o padrão de referência? Está aqui, ó. Qual foi o desempenho do IPCA mais esse percentual que o fundo busca? Então 10,34 em 2014, o fundo conseguiu 10,05, quase. Aqui, ó, 15,89, o fundo ficou um pouco para trás. Em 2016 ele já conseguiu superar bastante. 2017 superou também, 2018 superou seu índice de referência. 2019 bateu, 2020 agora por enquanto está atrás. Mas no acumulado ele vem conseguindo bater e entregar essa rentabilidade. Ok? Tem um comparativo somente com o IPCA, aí dá para ver bem como ele está performando sim acima da inflação, e é isso que a gente espera. E o real está aí, ó. Quanto que ele conseguiu performar acima da inflação? 3%, 2%, 7%, 7%, 4%, 7%. E agora, nesse ano, pela primeira vez, um pouco abaixo, mas foi um ano realmente bastante atípico. Ok? E o desempenho da Funpresp aqui, comparado com outros fundos aí, multimercado durante a crise, ele até está se portando de uma maneira bem tranquila aí,
não vou dizer acima da média, porque é difícil saber a média de todos os fundos multimercados, mas alguns fundos multimercados que eu vi no negativo, ou chegando ali no 1%, 0,5%, a Funpresp tem conseguido se manter num patamar bom aí nesse ano de crise. Então tá aí, essa é a rentabilidade. E aí a gente tem que comparar a rentabilidade, porque a gente está tomando uma decisão de investimentos. Ok, eu tenho lá o patrocinador, mas se perder o patrocinador, se ele deixar de colocar lá o 100% no mesmo montante que a gente coloca, ele coloca em valor igual. Aí você tem que olhar só com o que você tem, só com o seu poder de fogo. E o que vai te entregar rentabilidade é exatamente o desempenho do fundo. Então vamos dar uma comparada para ver como é que está o desempenho do fundo com outros produtos existentes no mercado. É interessante você fazer essa análise, ok? Exatamente pelo ponto que ela colocou. É Maiá ou Maia? Maiá, né? Tem acento. Maiá. O problema é que as regras do jogo podem mudar, exatamente, pode mudar. Então a gente tem que procurar olhar só com o nosso ali, sem o patrocinador. Como é que seria o desempenho, né? Só a rentabilidade do gestor. Então tá aí, ó. 10,5, 13, 14, eu coloquei com Quanta da Unicred, que é um fundo considerado aí de previdência complementar muito bom, por conta da taxa baixíssima de administração e não ter taxa de carregamento. Então é muito raro você encontrar 0,5% de taxa de administração e 0% de taxa de carregamento. Então olha só, com essas taxas baixas, olha a rentabilidade da Unicred no acumulado desde 2015 até agora outubro de 2020, 53%, enquanto a Funpresp entregou um desempenho de 79%. Pô, beleza, show de bola. Agora você peguei aqui outros 2 gestores de fundos multimercado, e aí não estou falando de fundo de previdência, porque o fundo de previdência aqui, ele é um fundo multimercado se você analisar a estrutura. Ele investe em ações, investe em renda fixa, fundo de investimento imobiliário, tem uma parte cambial ali dentro também, naquela parte estruturada. Então ele é um fundo multimercado, ele tem características na forma como ele investe de um fundo multimercado. E aí eu peguei 2 gestores aí, poderia fazer aqui várias comparações com diversos fundos multimercado que estão disponíveis aí nas plataformas das corretoras, das principais corretoras do país, mas eu peguei aqui só 2 aqui como exemplo, são 2 fundos considerados bons aí, com bom desempenho no mercado, e aí você tem uma rentabilidade aqui ano a ano para você comparar, e a acumulada. Você pega o OCAN, um fundo de investimentos em cotas de outro fundo de investimento multimercado, pega o do verde, a 7, você tem lá hoje 81% acumulado contra 79%. No OCAN você tem 108% contra 79%. Então, a Funpresp está performando parecido com o fundo do verde e está um pouco abaixo aí em relação ao fundo OCAN. Só que aqui nesse OCAN, você pega lá, ano a ano, dá uma olhadinha lá como é que está a distribuição, tem um pouquinho mais de renda variável. Então, assumiu um pouquinho mais de risco. Entregou uma rentabilidade um pouco melhor? Entregou, mas assumiu mais riscos. Então, tá aí. Agora, o verde, que tem uma composição muito parecida com o que está hoje a nossa Funpresp, você tem aí uma rentabilidade muito parecida. Ok? E aí, se você pega uma rentabilidade parecida e considera ainda a participação lá do patrocinador, a rentabilidade bomba mais ainda. Porque essa rentabilidade vai incidir na sua conta e na conta lá do patrocinador para formar a sua reserva acumulada. Ok? Tranquilo? Então, aí está. Tributação. Estamos falando de rentabilidade, nós temos que ter cuidado com a tributação. Porque a tributação, dependendo da sua decisão agora, ela pode sim te penalizar muito lá na frente. E aí nós temos 2 tabelas aí que você pode optar no momento que você faz adesão à Funpresp. Nós temos a tabela aí seguindo o regime progressivo e a tabela seguindo o regime regressivo. O regime progressivo é aquele que nós já conhecemos do imposto de renda. Então, a sua renda mensal aumenta, você tem uma alíquota de incidência. Grande parte dos servidores públicos do Judiciário Federal, hoje pega cargos de técnico, analista e membros, eles estão acima dos R$ 4.664, já estão incidindo acima desse valor aqui, que você receba mais, 27,5%. Então, se você optar por essa tabela aqui, lá na frente, quando você receber o benefício, você será provavelmente tributado por 27,5% em cima desse valor que você está recebendo. Ok?
Show de bola, né? Não, não é show de bola. É uma tributação extremamente elevada. Agora, se você optar pelo regime regressivo, olha só, o tempo vai passando e vai diminuindo a alíquota. Então, até 2 anos, 35%, acima de 10 anos, 10%. E como nós estamos falando aqui de uma previdência complementar para você utilizar o recurso depois que você se aposenta, lá depois de 60 anos de idade, provavelmente os 10 anos vão passar. E provavelmente você já estará nessa alíquota de 10% se você escolher o regime regressivo. Tá aí. Para você ter mais vantagem nessa tabela aqui, você teria que ganhar até R$ 2.826 por mês. Beleza? Aí 7,5%. Mas mesmo assim, se você receber acima disso, incluindo o seu benefício lá na frente, a sua aposentadoria mais o benefício, aí você já vai para o 15%. Então, na situação do servidor público federal, eu acho muito difícil, pensando no longo prazo, que é esse tipo de investimento, ele é destinado para o longo prazo, pegar essa tabela aqui. Sabe qual é o problema? Olha só, os caras fazem um negócio que é realmente para sacanear a nossa vida. Né? Desculpa a palavra aí, mas eu até procurei ser leve, né? Porque é para ferrar mesmo. O participante, ele deve realizar a escolha na ficha de inscrição ou até o último dia útil do mês seguinte à adesão. Tá aí. A escolha é irreversível e retratável. Cuidado, então tome essa decisão aí, assinale lá o que você quer, ciente, faça as contas. Vou ficar mais de 10 anos com dinheiro lá, show de bola, é 10%. Vou ficar com 8%, aí você tem que comparar. Pô, acima de 8 anos, 15%. Pô, mas nessa tabela aqui, considerando o quanto eu vou ganhar na aposentadoria, mais o benefício aqui da FUNPRESP, vai passar para a tabela seguinte, lá para a alíquota seguinte na tabela, para o 22%, então você tem que fazer essa ponderação. E olha só o detalhe, aí está a pegadinha. Na ausência da manifestação do participante, qual será o regime? Adivinha? Tenta adivinhar qual será o regime caso você não se manifeste. O regime progressivo. Então tá aí, ó, o regime progressivo, que é aquele que vai te tributar mais lá na frente. Então, muito cuidado com isso. No momento que você for fazer adesão, sim, tem que fazer essa análise com bastante cautela. Você não pode mudar. E se você se esquecer de sinalizar o que você quer, olha só, é progressivo. Não tem aquela pessoa que entra depois de 2013, servidor público, se você entrou de forma automática, lá quando você entrou, foi colocado algum regime para você, porque a sua inscrição foi automática, não é verdade? Adivinha qual é a tributação que aparece lá nessa sua inscrição automática? Então tem que alertar o pessoal que está entrando aí no serviço público. Tem um colega que tomou posse, entrou em exercício, vai lá e orienta. Olha só, tu tem 90 dias para decidir esse negócio e tem que olhar para a parada da tributação. Então dá uma olhada com calma nisso, faz isso agora no primeiro mês para resolver logo essa parada. Riscos, agora vamos falar dos riscos. Está aqui o grande risco que foi apontado ali, ó, que ela falou da questão das mudanças, né? Mudança do patrocinador, mudança das taxas. Então a gente tem sim hoje essa possibilidade de interrupção, redução na contrapartida do patrocinador, que é o governo. O dinheiro lá, o seu patrocinador é o órgão lá do judiciário, mas o dinheiro sai tudo no mesmo lugar, sai do orçamento da União. Não é verdade? Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Por quê? A situação fiscal do país está precária, orçamentos deficitários aí vem acontecendo, dívida pública crescendo, nós chegamos aí a quase 100% hoje do PIB, a nossa dívida, essa relação nunca foi tão alta antes aí na história, então a gente chegou em patamares aí que estão preocupando. Isso pode mudar? É uma lei. Então, basta uma lei para alterar isso aqui, reduzir, e aí você tem lá hoje uma composição da sua conta de participante, da conta do patrocinador e soma. Pô, se você deixa de lado, interrompe essa contrapartida, pô, você vai contribuir, tem a taxa de carregamento, a taxa do fundo, então você já começa com uma mordida muito grande. Então isso aqui realmente é um risco se isso acontecer, logicamente, a partir daquele momento, você não tem mais a contribuição. O que foi feito de contribuição já está lá no fundo. Então essa é uma informação aí bastante relevante. Então hoje, naquele exemplo que eu coloquei ali, 17 mil mais 17 mil, 34 mil já está lá. A
partir das próximas contribuições é que não tem mais a contribuição se a regra mudar no meio do caminho. Risco de mercado é exatamente agora, diz respeito à flutuação nos valores de mercado. Então você tem lá um fundo que está investindo em renda fixa, investindo em renda variável. Pode ser que a renda variável ela vá para baixo ou para cima. Então nós tivemos aí no momento de crise, o pessoal olhou, pô, minha Funpresp está rendendo negativo, meu Deus, e agora estou perdendo dinheiro. Eu falei, calma, olha a composição, você sabe por que caiu? Qual é a composição hoje da carteira de investimentos da Funpresp? Tem renda variável lá dentro. Então no momento de crise naturalmente caiu, mas com a retomada, como ela tem essa exposição em renda variável, naturalmente ela vai conseguir ali para frente rendimentos um pouco melhor. Então foi isso que aconteceu. Então você tem que olhar como horizonte de longo prazo. No curto prazo, a renda variável ela é bem mais volátil, ela vai sim fugir da média muito mais. Quando você olha no longo prazo, não. A tendência é o quê? É as ações subirem no longo prazo de acordo com o lucro das empresas. Então se você pega, olha para o Ibovespa hoje, janelas de 15 anos, você não encontra momento em que o desempenho do índice foi negativo. Então quando você pensa no horizonte de longo prazo, como você tem que pensar nesse tipo de investimento, que é uma previdência complementar fechada, você tem que ter essa noção, ok? Título de renda fixa, eu já falei, o objetivo agora aqui não é explicar essa diferença, o que é a marcação a mercado e o que não é. Como o horizonte é de longo prazo, você tem muitos títulos de renda fixa com vencimento no longo prazo, porque você consegue rentabilidade melhor. Qual é a ideia do fundo? Ele vai segurar até o vencimento, lá no vencimento vai receber o valor investido, mais aquela rentabilidade prometida. Só que os juros na economia eles variam ao longo dos anos, ao longo dos meses. E os fundos são obrigados a marcar a mercado todos os títulos que têm em carteira. Então, eventualmente, até mesmo os títulos de renda fixa lá do fundo, eles podem estar apresentando um retorno aí negativo ao longo dos meses. Exatamente por força da marcação a mercado. Mas agora, ele vai segurar até o vencimento não tem prejuízo. É o valor investido mais a rentabilidade. Então você tem que ter essa noção, porque às vezes você vai fazer a contribuição, você vai acompanhar. E aí entra uma outra questão aí, já que estamos falando do risco, a questão das taxas. Aqui na Funpresp, nós, você ou outro servidor que entrou na Funpresp, que fez adesão ao fundo, é dono do fundo. Aqui você não tem alguém que fez o fundo, formou o fundo e está captando investidores. O fundo é do servidor participante. Então o servidor pode participar das assembleias, pode votar, pode reunir os outros participantes, pode ir lá, pode discutir essas questões de custos. Então a taxa de administração, taxa de carregamento, a composição desse fundo, você pode participar, você pode ser atuante, diferentemente aí do que acontece em outros tipos de fundos de investimento. Então aqui essa questão das taxas eu não vejo como um risco tão grande assim como aquela questão ali da participação do governo, ok? Porque ali é uma lei e aí a lei sim, a gente pode até através do movimento aí do fundo, da Funpresp como um todo, pega a Funpresp de Judiciário, Legislativo e Executivo, pode se unir e lá quando começar a tramitar qualquer matéria no sentido contrário, que tire essa participação da União, pode chegar lá e bater lá porta em porta, conversar com os deputados, senadores, falar, peraí, assim não funciona, vamos lá, vamos ver como é que esse negócio aí, e tem que ir para o jogo. É isso aí. Agora, por que eu acho? Aí dar uma opinião é muito complicado. Esse acho aí a gente apenas faz uma análise cenário. Qual foi a análise cenário quando eu resolvi fazer a minha adesão lá ao fundo? Você tem hoje algo criado que é o quê? Ele continua convidando as pessoas a migrar, a ir para o teto e ir para a Funpresp. O servidor vai migrar para a Funpresp, ele migrou como eu migrei, eu abri mão da minha integralidade. Eu sou servidor desde 97, eu abri mão porque eu quero cuidar da minha aposentadoria. Decisão pessoal minha. Então a União economizou comigo, porque lá na frente ela não vai me pagar o salário de analista C13 final de carreira. Ela vai me pagar o teto do INSS. A União vai ter uma economia grande. Então é interesse da União que servidor como eu faça esse tipo de migração e vá para a Funpresp. O que ela gasta mês a mês fazendo essa contribuição igualitária, o mesmo que eu aporto ela vai aportar,
ela vai acabar gastando menos do que ela gastaria para me pagar lá na frente. Então, na matemática, a União está ganhando quando ela consegue trazer servidores para a FUNPRESP. Então, a lógica é essa, ok? Mas é aquilo, né? É algo que não está aí também isento de acontecer ou não. Pode acontecer sim, é algo que pode acontecer. Beleza? Mas foi essa análise que eu fiz. Eu achei interessante. E aí os pontos que eu vou tocar ali também em relação à diversificação, que eu acho legal ter uma diversificação. O risco de crédito, então é interessante porque você tem uma boa parte hoje em renda fixa, e aí o risco de crédito é o quê? O que é renda fixa e o que é renda variável? Não vou explicar em detalhes. Renda variável, você coloca o dinheiro, a renda é incerta. Vai depender do lucro da empresa, do dividendo pago pelo fundo de investimento imobiliário, se ele tiver resultado positivo. Isso é a renda variável. Na renda fixa, você já sabe qual é a renda que você vai receber. É o valor investido mais aquela rentabilidade prometida. Pode ser pós-fixada, pré-fixada ou então IPCA+, por exemplo. Então você já sabe qual é a renda. Show de bola. E a renda fixa, o que ela é? Você está emprestando dinheiro para alguém. Então o risco de crédito ele é muito forte na renda fixa, porque você empresta o dinheiro para alguém. E se essa pessoa não te pagar? O fundo, 70% ali, hoje está o quê? Emprestou o dinheiro para alguém. Para esse alguém pagar lá na frente com os juros prometidos. E se esse alguém não pagar? Aquele valor que você tem ali na sua conta, ele deixa de existir, porque você recebeu um calote lá na frente. Então tem risco de crédito aqui? Tem. O fundo, FUNPRESP, ele investe hoje em quê? Em alguns outros fundos e tem uma carteira própria também. E tem até um fundo desses outros fundos, um fundo exclusivo, próprio lá para a FUNPRESP fazer seus investimentos. Nessa carteira própria, ela procura buscar o quê? Olha só. FUNPRESP se limitará a investir em títulos públicos federais, títulos privados, vai emprestar dinheiro para uma empresa, para bancos, e valores imobiliários de renda fixa de instituições financeiras e não financeiras classificadas com baixo risco de crédito. Em relação à carteira própria, que eu falei para vocês, esse fundo exclusivo, com gestão própria, se limitará a investir em títulos públicos, a mesma coisa, classificados com baixíssimo risco de crédito. E o que seria isso? Somente classificados com AAA até o AA menos aí equivalentes. Classificados por pelo menos 2 dentre as 3 principais agências de classificação de riscos mundiais. E aí você tem as 3 principais agências aí de classificação de riscos mundiais. Então o fundo ele tem que receber essa nota elevada por pelo menos 2 dessas empresas aqui, dessas agências. Tá aí. E aí quando você olha para a carteira própria, por exemplo, essa parte própria aí é 10% de todo o investimento do fundo, você tem dinheiro emprestado para a Taesa, que é uma empresa muito sólida do setor elétrico, para o Banco Votorantim e títulos públicos federais. O Banco Votorantim, eles fazem o acompanhamento do risco de crédito desse banco da calote, olhando lá a solidez do banco, fazendo acompanhamento da solidez do banco, índice de Basileia, e até agora está tudo dominado, o banco não encontra nenhuma dificuldade financeira, e ele está até com margens aí em relação à sua solidez financeira. Então tá aí, tem esse risco de crédito. Se essa galera não pagar, o dinheiro não volta. E aí aquele valor que você achava que estaria disponível, o pessoal do fundo vai ter que correr atrás, entrar aí, tomar as medidas cabíveis, junto aos demais credores aí daquela instituição ou daquela empresa, caso essa empresa venha dar o calote. Beleza? Show de bola. É isso aí então. Falamos da rentabilidade, falamos dos riscos. Vamos falar da liquidez, que é aquela dúvida que surgiu. É possível resgatar o meu saldo na FUNPRESP, todo ele de uma vez? É possível. O resgate do saldo acumulado na FUNPRESP será permitido quando cessar o vínculo do participante com o patrocinador. Quando cessou o vínculo, seu servidor com o patrocinador, o órgão onde você trabalha. Desde que não esteja em gozo de qualquer benefício pago pela FUNPRESP. Desde que você já não esteja recebendo um benefício, logicamente. Tranquilo? Quando que isso pode acontecer? Quando você se desligar do serviço público e ir para a iniciativa privada, quando você se aposentar. Ok? Ah, mas eu passei no outro concurso. Você simplesmente vai poder fazer a portabilidade. Você passou para um outro órgão do judiciário, o pessoal às vezes fica lá pulando, né, de tribunal em tribunal até chegar no seu estado, é tudo judiciário, FUNPRESP e JUDE. Você só vai mudar o seu patrocinador.
E aí é bem tranquilo, você não perde nada do que você investiu, não perde nada do que colocou lá na conta do patrocinador. Beleza? Agora, se você sai realmente e cessa qualquer vínculo com a administração pública, você pode também fazer o resgate. Mas aí tem algumas regras que a gente tem que observar. Aqui, ó, essa é a principal delas. Quando você rompe o vínculo com a administração, você pode resgatar todo o saldo, sim. Olha só que você vai resgatar o saldo da sua conta. A sua reserva acumulada não tem duas contas, a sua conta participante e a conta do patrocinador, você vai resgatar 100% da sua conta. E a conta do patrocinador? Você pode resgatar também, só que é um percentual do saldo que está lá. Por isso que a sua reserva acumulada normal está lá, ela inteira, mas tem essa divisão das contas, da conta do participante e do patrocinador. Então, esse saldo aí, esse percentual que você pode sacar, ele vai aumentando ao longo do tempo. Então tá aí. Mesmo que você se aposente, você também pode sacar o valor da sua reserva. Só que vai seguir daí a mesma regra. Agora, se você se aposentar e resolver receber o benefício mensal até a data prevista lá, a sua expectativa de vida, ok. Aí o cálculo é feito com base em toda a sua reserva acumulada, com base na sua expectativa de vida, na rentabilidade, por aí vai. Beleza? Show de bola. Agora, quer sacar porque saiu do serviço público ou porque se aposentou, pode sacar, só que tem que respeitar esse prazo. E aí, para você pegar aquela parte do patrocinador, tem que esperar um bom tempo. Menos de 3 anos, você só consegue tirar 10%. Vamos pegar outro aqui, vai de 3 em 3, né? A partir de 3 anos, 20%. A partir de 15 anos, 60%. A partir de 24 anos, 90%. Então tá aí. Se você quiser sacar, resgatar a integralidade do que está lá dentro, todo o seu saldo, e 90%, não é nem integralidade, desculpa, 90% da conta do patrocinador, você tem que esperar 24 anos. Então, se você começou a contribuir com 40, você vai conseguir fazer isso lá com 64 anos. Então, tem que fazer essa análise aí. Deixa eu dar uma olhada nas dúvidas. Carol, entrei no regime antigo, fiz a migração do regime e não aderi à FUNPRESP. Tenho colegas, servidores, pessoas que conversam comigo lá no Instagram também, que tomaram essa medida. Resolveram cuidar por conta própria da sua aposentadoria. Eu estava lá com a integralidade, regime antigo, migrei para o regime novo do teto, exatamente porque ia ter um aumento na taxa ali da contribuição, na alíquota da contribuição para a Previdência. Então, a minha contribuição hoje gira em torno de R$ 800 e a minha contribuição, caso eu permanecesse lá no regime antigo, seria em torno de R$ 2.400. Deu aí R$ 1.600 de diferença. Eu falei, não, vou migrar, vou pegar esses 1.600 por mês e eu vou cuidar da minha aposentadoria. Mas aí parte dele eu resolvi colocar na FUNPRESP e parte eu invisto aí, cuido dos meus investimentos, bolsa de valores, por aí vai. Então eu resolvi adotar essa estratégia para a minha aposentadoria. E por que eu fiz isso? Porque eu não quero, estou com 42 agora, eu comecei esse planejamento com 40, eu não quero me aposentar com 65. E eu acredito que, opinião minha, que virão outras reformas mais para frente. A gente hoje se aposenta com 65. Eu vou me aposentar lá em 2000 e sei quanto, aos 65 ou aos 70. Então eu não quero mais deixar na mão do governo a minha aposentadoria. Eu até coloquei como meta me aposentar aos 50. Então não tinha sentido eu contribuir R$ 2.400 por mês para uma aposentadoria integral, manter uma aposentadoria integral quando eu atingir 65 anos de idade, se o meu objetivo é com 50 anos já me aposentar do serviço público. Beleza? Então, para mim, fez sentido, primeiro, sair da aposentadoria integral e ir para a aposentadoria pelo teto, para contribuir menos e poder aumentar aí meu poder de fogo para os meus investimentos, para eu poder atingir meu objetivo aos 50 anos. Essa foi a primeira tomada de decisão. A segunda, ok, tenho R$ 1.600 sobrando. Eu já faço, fora esse valor, alguns aportes aí para investimentos, uma boa parte para investimentos. Desses 1.600, eu vou colocar na FUNPRESP uma parte ou não vou? Vou colocar em qual percentual? Aí eu tomo a decisão de aderir sim à FUNPRESP por conta
dessa contribuição aí da União e eu vou esperar os 10, 12, 15 anos para sacar, caso eu saia antes do serviço público. Vou esperar chegar lá, vou montar esse fundo, vou utilizar ele lá na frente. Beleza? Foi uma decisão minha. Mas agora muitas pessoas próximas resolveram, às vezes, até mesmo migrar, ou aquelas que estavam já pelo teto, resolveram cuidar por conta própria e não colocar na Funpresp exatamente por conta desse grande risco. A grande vantagem é o grande risco. No momento que você não tem a contraparte ali, a contrapartida da união do patrocinador, o negócio deixa de ser tão interessante. Ok? Aí, a não ser que reduza o percentual do fundo, a taxa de carregamento, o negócio fica bem complicado. Ok? Show de bola. Então tá aí, só para vocês terem uma ideia, se eu fosse resgatar hoje, eu tenho menos de 3 anos. Então, esse exemplo aqui, menos de 3 anos, está lá, ó, 17 mil, conta do participante, conta do patrocinador, mesmo valor, está aqui a RAM, que é a reserva acumulada normal. Eu conseguiria resgatar 19 mil, ok? 237. Seria 100% da minha participação, mais 10% da participação do patrocinador, porque não passaram 3 anos. Então tá aí, olha só, somando esses dois, 19.237. Só que efetivamente, quanto que eu saquei até hoje do contra-cheque? Quanto que saiu lá do contra-cheque? 19.265. Olha só, 19 mil reais saíram do meu contra-cheque. A minha reserva é 17, a do patrocinador 17, beleza. Se carregar isso até a aposentadoria, show de bola. Agora, quer sair antes, tem que fazer a conta. Se a sua expectativa é sair do serviço público antes, tem que fazer a conta. Ah, se eu for sair para outro órgão, não tem problema. Você pode fazer a portabilidade? É a outra pergunta ali. Pode? Vale a pena fazer a portabilidade? Vale a pena. Pô, para você não perder isso aqui, ó. Porque você, quando faz a portabilidade, vai tudo. Então, a gente tem que olhar aqui a liquidez. Então, na tomada de decisão, até foi a pergunta ali, é isso aí, ó. É a liquidez. A possibilidade de ver esse dinheiro não existe. Existe? Existe. Eu poderia hoje sair do serviço público, poderia sacar 19.237. Só que a liquidez, e aí vocês têm que gravar isso, quando a gente fala em liquidez de investimento, é a possibilidade de sacar quando eu quero e sem perder valor. Se eu sacar hoje, eu estou perdendo muito valor. Pô, passei 1 ano e 6 meses aí contribuindo. A inflação desse período já pegou esses 19 mil, se você aplicar a inflação em cima, já passou dos 20. E aí, você vai receber 19.200, você perdeu dinheiro. Então aqui você não tem liquidez, porque você saca, mas você tem uma penalização. Ok? Então liquidez é isso, para qualquer investimento. Possibilidade de converter ele em dinheiro no momento que você precisa e sem perder valor. Por isso que a liquidez, quando a gente fala em bolsa de valores, até já fazendo só um gancho aqui, a gente fala, para o longo prazo, a possibilidade de você lá no longo prazo sacar sem perder valor é grande. No curto prazo, a possibilidade de você sacar e perder valor, agora perder valor, é grande. Então, por isso que a gente fala que liquidez da Bolsa de Valores tem, você consegue transformar em dinheiro no momento que você quer. Mas em termos de rentabilidade, que está relacionada à liquidez, no curto prazo pode ser que você não consiga resgatar o valor que você espera. Ok? Tá aí? Então, é isso. E se eu sair do serviço público, já falei aqui, ó. Ah, se eu sair do serviço público, e aí? Você tem a alternativa de sacar, com aquelas regras ali. Só que você tem outras alternativas, você não precisa sacar o valor. Pô, não quero perder esse valor aí do patrocinador, eu quero deixar lá. Porque querendo ou não, eu vou chegar nos 60 e poucos anos de idade, e esse valor lá na frente, pô, é significativo. Então tá aí, ó. Em caso de ligamento, a contribuição do patrocinador deixa de existir. Isso é fato. Você pode continuar, aí vem o detalhe, na Funpresp. De 2 formas. Você pode ser um autopatrocinado, e aí você vai assumir a contribuição do patrocinador. Essa alternativa eu não acho tão interessante com as regras hoje. Por quê? Porque você vai estar contribuindo, você vai também contribuir com a parte do patrocinador. E aí vai incidir a taxa de carregamento e a taxa do fundo nos dois. Aí você está perdendo dinheiro. Você ganha quando o patrocinador coloca o dinheiro. Agora, você colocar o dinheiro para tomar 5% de taxa de carregamento,
13% de fundo, é complicado. Qual seria a outra alternativa para não perder esse valor? Como praticante remido, participante, aqui entrou o praticante, como participante remido, mantém apenas o custeio das despesas administrativas, que hoje é 0, alguma coisa por cento ao mês. Então você fica pagando as despesas administrativas, aquele valor acumulado até agora, que seria hoje ali de R$34 mil, ele vai continuar sendo rentabilizado aí pelo desempenho do gestor. E aí você paga uma pequena taxa. Seria como se tivesse aí uma taxa de administração. Vale a pena? Aí você tem que fazer a conta. Pô, eu quero sacar isso aqui daqui a 15, 20 anos, vou poder sacar esse valor, 100% da minha parte, mais 60%, 70%, 80% da parte do patrocinador. Vale a pena eu sacar daqui a 10 anos e perder essa parte do patrocinador e ficar pagando essa taxa? Aí tem que fazer a conta, caso você se encaixe nessa situação. Beleza? Então tá aí. Essa é a parada. Os benefícios. Aí tem um outro detalhe quando a gente está falando aqui da Funpresp, que é o seguinte. Quais são os benefícios? Então você vai colocar o dinheiro lá, quais são os benefícios? Você vai, participante, receber a aposentadoria normal, a aposentadoria por invalidez. Então, normal, você chega lá no final, beleza, vai ser feito o cálculo, quanto você vai receber mês a mês, de acordo com o que você acumulou e de acordo com a sua expectativa de vida quando você aposenta até essa data. Você recebe mês a mês. Aí, depois dessa data, o fundo ele vai garantir que você continue recebendo algo. Para isso, existe aquele fundo para situações extraordinárias. Beleza? Fugiu o nome do fundo agora. E o beneficiário? Aqui está uma das vantagens, você ter uma previdência complementar, seja ela aberta ou fechada, que é o beneficiário. O beneficiário vai receber uma pensão por morte, caso você seja um participante ativo, e pensão por morte do participante assistido, que é uma outra situação de participante. Então tá aí, vai receber pensão por morte. Então você consegue fazer isso aí, utilizar esse investimento como planejamento sucessório. Isso aqui não vai tramitar pela partilha. Você não vai lá colocar no inventário. Então ele recebe esse valor, tem que fazer o formulário, logicamente, mas uma burocracia mínima já vai receber no mês seguinte e a pessoa não fica desassistida. Beleza? Tem uma série de regras para isso, logicamente, depois você tem que dar uma olhada com calma. Mas é só para você entender quando a gente fala das vantagens. E quem seriam os beneficiários? Cônjuge, companheiro, companheira e o filho enteado até 21 anos. Esses são os beneficiários. Caso você não tenha nenhum desses beneficiários, não tenha cônjuge, companheiro, companheira, filho enteado até 21 anos, aí entra no processo de partilha. Aí sim vai para partilha, vai para inventário. Ok? Agora, se você tem alguém nessa situação aqui, não entra no inventário. Beleza? Show de bola, né? Então tá aí, a gente falou dos riscos, tem que olhar para os riscos e as vantagens que eu acho interessante destacar aqui, passando agora, dando uma passada geral, é a contrapartida da União. O benefício fiscal, então você tem um benefício fiscal sim. Hoje, quando você faz um PGBL, você consegue abater 12% da sua renda anual tributável. Você consegue ter um benefício fiscal lá no seu imposto de renda. Aqui a contribuição, além da vantagem ali de ter uma contrapartida do patrocinador, quando você faz a contribuição de R$500, por exemplo, esse valor lá no seu contra-cheque já vai ser abatido imposto de renda. Então você vai pegar a base de cálculo do seu imposto de renda naquele mês, vai deduzir esses R$500. Então você vai diminuir o seu imposto de renda. Você está pagando menos imposto de renda. É um outro benefício aqui da Funpresp. É bem interessante. Por quê? Se você já tem ali, você já está acima dos R$6.000, esse algo a mais aí, esses R$500, você vai abater lá, você vai deixar de pagar 27,5%. Então, R$500, 27,5%, faz as contas aí para ver quanto é que dá. Dá 27,5, 137,5. Né? Por aí, dei um chute aí agora. 27,5 deve ser mais ou menos isso, faça as contas aí. Beleza? Então, R$100 e poucos que você tem de economia tributária mês a mês. E se você faz ainda aquela contribuição facultativa, você também pode abater lá na sua declaração anual. Se você colocou R$10.000, esses R$10.000 estiver lá, ficar dentro dos 12% da sua renda anual tributável, você consegue abater lá do imposto de renda que você tem para pagar. Então você consegue esse benefício também. É o mesmo benefício que você tem entrando num PGBL. Beleza? Então tem o benefício fiscal. Diversificação, então você tem o INSS pelo teto, Funpresp mais investimentos próprios.
E aí foi aquela questão ali que ela colocou, pô, eu resolvi não aderir à FUNPRESP. Eu resolvi aderir à FUNPRESP para fazer essa composição hoje de diversificação. Então eu achei interessante ter essa composição. Aí você tem que analisar o que é melhor, a gente tem que pegar e fazer isso. Pô, tem que fazer a conta. Pô, vou me aposentar, eu resolvi, tá aqui meu salário, tá aqui minha aposentadoria, o teto do INSS. Eu resolvi colocar um pouco na FUNPRESP e investimento próprio. Investimento próprio, FUNPRESP. Resolvi fazer essa composição. Aí você tem que olhar. E até mesmo, eu falo isso para os meus colegas de trabalho, porque a gente vivencia, talvez você já tenha vivenciado essa questão aí de colega que já implementou todos os requisitos exigidos para a aposentadoria, mas eles ficam um pouco mais, por quê? Porque vai perder o vale alimentação, vai perder uma função comissionada. Então, o integral, na verdade, é o integral do salário. Aquela função alimentação perde. Então, mesmo quem está lá na integralidade, que é servidor mais antigo, se não se preocupar antes, vai chegar lá e vai perder poder aquisitivo. Então, até mesmo essas pessoas que estão na integralidade, na verdade, elas não estão. Elas estão na integralidade. Vou colocar aqui, ó, integralidade. Só que não chega no salário inteiro. Não chega no salário inteiro. Porque aqui tem função comissionada, tem alimentação e por aí vai. Então, aqui na tomada de decisão dessa pessoa que está na integralidade, ela também tem que olhar se ela quer manter o poder aquisitivo, se ela vai fazer investimento próprio, e ela tem a opção da FUNPRESP. Pode aderir. Servidores anteriores lá a 2013 podem aderir à FUNPRESP. Ok? Tá aí, então, é uma alternativa para todos nós servidores. O planejamento sucessório, então, é uma garantia de pensão para a sua família. A isenção da contribuição previdenciária na aposentadoria não incide aquele percentual que você continua pagando lá no regime de previdência. Vai incidir mês a mês seu contra-cheque de aposentado. Aqui, quando você recebe o benefício, não tem esse desconto. E participação na gestão por meio de eleições, das eleições. Então está aí uma preocupação que foi colocada ali como risco dessa taxa de carregamento aumentar, de daqui a pouco colocar uma taxa de administração, de daqui a pouco esse fundo aí para situações extraordinárias aumentar aquele percentual também. Ele chegou a cair para 13,07, se eu não me engano. Agora, em 2020, em abril ali, subiu para 13,67. Então, você tem a possibilidade, sim, de atuar, porque você é dono, ok? A FUNPRESP é dos servidores, é sem fins lucrativos, diferente de outras grandes empresas aí de investimentos, como a Verde, Ocan, que eu coloquei ali, Dália, várias outras aí, que você pode, Constellation, por aí vai. Você tem grandes gestoras aí de fundos de investimento, elas visam lucro. E aqui não, aqui você tem 100% do retorno para você, você não tem taxa de performance. Percebam, eu não estou militando a favor da FUNPRESP. Estou colocando agora, trabalhando aquelas questões das vantagens. Falei bastante ali, slide por slide, a questão dos riscos. Ok? Tem que ponderar vantagens e riscos. E aí sempre olhar para a tríade. Rentabilidade é interessante por conta da contrapartida? Tem o risco de acabar a contrapartida. Tem outros riscos, que é inerente a risco de mercado, de liquidez dos investimentos que você está fazendo. Ok? Show de bola. E aí, liquidez, pô, vou sair do órgão público, não vou? Pô, eu quero resgatar, eu vou esperar 24 anos para poder pegar 90% lá da parte do patrocinador, ou vou querer resgatar com 20 anos, daqui a 15 anos? Qual é a conta? Aí você tem que fazer a conta, para ver quanto que você vai receber, se vai valer a pena ou não. Ok? Então sempre tem que olhar isso aí, beleza? E se tiver mais dúvida, entra lá no Instagram, diariamente eu estou abrindo aquela caixinha de pergunta, pode fazer pergunta pontual da FUNPRESP. Eu falo geralmente de investimentos de uma maneira geral, fundo de investimento imobiliário, ações. Agora tem dúvida específica, vai lá e manda na caixinha de perguntas. Eu estou sempre respondendo. Manda o pessoal mandar dúvida. Porque, pô, principalmente para quem está entrando agora. É muita gente que vem entrando aí e não sabe exatamente o que é, quais são os riscos. E quando você entra de maneira automática, a tributação fica pesada. Lá na frente, você pode se arrepender de não ter olhado a questão da tributação quando você entrou. Então essa informação aí ela é fundamental para quem está entrando.
Beleza? Você já entrou, já passou lá do prazo da tributação, agora não tem muito o que fazer. Agora é só analisar essas outras questões aí, caso você tome uma decisão de sair de serviço público, e fazer a portabilidade, caso você vá para outro lugar, sim, vai pegar isso aí, não vai perder esse dinheiro, faz a portabilidade. A Funpresp, para fazer a portabilidade, ela não cobra taxa, ela não cobra imposto. Então, quando você tira o dinheiro da Funpresp, faz essa portabilidade, você não tem taxas para isso, ok? A não ser alguma taxa eventual ali bancária para fazer essa transação, mas aí o valor é insignificante, perto do montante que você deve ter ali na sua reserva acumulada. Beleza, pessoal? Então é isso, show de bola, uma boa noite para vocês. Vamos lá, firme e forte. Reta final do ano chegando, ano novo, vamos torcer para o ano aí que vem ser um pouco mais tranquilo, mais leve, né, pessoal? E vamos continuar falando de investimento, eu adoro, para mim isso aqui é lazer. Tirando o surf que ganha um pouco, né, investimento fica logo abaixo ali, mas também é muito legal conversar sobre isso com vocês. Feito?